Nada em Vistoria foi construído para ser simples. Desde o começo, a história faz você acreditar que existe uma ordem clara, um inimigo bem definido e uma linha sólida separando heróis de vilões. Mas essa sensação de segurança sempre foi frágil. E quando a maior mentira de Vistoria finalmente começa a se revelar no mangá, tudo que parecia estável desmorona de uma vez. Não é uma virada pequena, nem um detalhe escondido. É o tipo de revelação que muda completamente a forma como você enxerga a Toei, os magos, os supostos protetores do mundo e até o verdadeiro significado de salvação dentro dessa história. Desde os primeiros conflitos, Vistoria constrói a ideia de que a Grande Barreira e a Torre existem para proteger o mundo de uma ameaça absoluta. A narrativa deixa claro que há algo terrível do outro lado, algo que precisa ser mantido selado a qualquer custo. Esse medo é o que justifica sacrifícios, mortes, segredos e decisões extremas. Július, como um dos símbolos máximos dessa ordem, representa exatamente isso. Confiança, autoridade e a certeza de que tudo está sob controle. Por isso, quando sua suposta morte acontece, o impacto não é só emocional, é estrutural. A história parece entrar em colapso junto com a fé que os personagens tinham no sistema que defendiam. Mas a verdade começa a surgir de forma lenta e desconfortável. A morte de Július não foi o que parecia. O que parecia um ataque perfeito, uma execução silenciosa, começa a mostrar rachaduras. As pistas deixam claro que aquilo não fazia sentido para alguém do nível dele. A ausência de resistência, a frieza do corpo, a facilidade com que tudo aconteceu. Aos poucos, Vistoria deixa de ser uma história sobre um inimigo externo e passa a ser uma história sobre traição interna. E é aí que a maior mentira começa a se revelar. O perigo nunca esteve apenas fora da torre. Ele sempre esteve dentro. A seita Gotia surge como peça-chave dessa revelação. Diferente do que muitos acreditavam, eles não são simplesmente destrutores caóticos que querem ver o mundo queimar. A motivação deles nasce da descrença total na profecia que sustenta o mundo atual. Para eles, a barreira não é salvação, é prisão. A torre não protege, ela a esconde. E Baal, tratado como avatar do Apocalipse, deixa de ser apenas uma entidade do mal absoluto e passa a representar algo que ninguém quer encarar, a possibilidade de que toda a história oficial esteja errada. Essa mudança de perspectiva é brutal, porque não transforma vilões em heróis, mas destrói a ideia confortável de que existe um lado completamente certo. Charles é o personagem que mais escancara essa mentira. Como alguém profundamente envolvido com a estrutura da torre, ele conhece seus segredos, seus limites e suas falhas. Quando ele tenta libertar Baal, não é por impulso ou loucura pura. É uma escolha consciente, baseada na crença de que o mundo vive sob uma falsa promessa. O fracasso desse plano e a transformação dele em monstro não traz respostas fáceis. Pelo contrário, levanta perguntas ainda mais perturbadoras. Se a magia pode corromper dessa forma, se monstros podem nascer de humanos que foram longe demais, então quantas das criaturas enfrentadas até agora realmente começaram assim? Nesse ponto da história, Vistoria deixa claro que os monstros não são apenas ameaças externas sem origem. A possibilidade de que muitos deles tenham sido humanos muda completamente o peso dos conflitos. A luta deixa de ser apenas física e passa a ser moral. A torre, que deveria ser símbolo de proteção, se revela um lugar que manipula, vigia e esconde verdades fundamentais. Câmeras, espionagem interna, clones, fantoches. Tudo isso não é exceção, é parte do funcionamento do sistema. A maior mentira não é só sobre Baal ou sobre a barreira. É sobre quem realmente decide o que é verdade. Will está bem no centro desse colapso. Ele não é alguém movido por grandes discursos ou ideologias complexas. Ele age porque sente que algo está errado. Conforme as peças se encaixam, ele percebe que o mundo que jurou proteger não é tão diferente daqueles que são chamados de inimigos. O fato de Julius estar vivo, trabalhando nos bastidores, usando clones e estratégias ocultas, não traz alívio. Traz inquietação, porque prova que até os símbolos máximos da justiça acreditam que mentira é necessário para manter tudo funcionando. É aqui que vale uma pausa rápida, quase como um pensamento jogado no meio do caos. Se você curte histórias que não tratam o público como bobo, que constrói mistério de verdade e tem coragem de quebrar suas próprias bases, vale acompanhar esse tipo de análise mais de perto. Ficar por aqui,
Apoiar e se inscrever acaba sendo uma forma de continuar essa conversa, porque Vistoria claramente ainda não terminou de revelar tudo o que esconde. À medida que a história avança, a sensação é de que não existe mais retorno ao status quo. A torre foi exposta. A barreira deixou de ser uma verdade absoluta. Baal não é mais apenas um nome proibido. E os chamados vilões não podem mais ser vistos como simples ameaças irracionais. A maior mentira de Vistoria não é uma frase dita em voz alta. É um sistema inteiro construído sobre medo, controle e versões convenientes da realidade. E agora que essa mentira foi revelada, o mundo da história não pode mais fingir que nada aconteceu. O mais impactante é que Vistoria não entrega respostas fáceis depois dessa revelação. Não diz quem está certo. Não aponta um caminho óbvio. Ela só mostra que a verdade, quando finalmente aparece, é pesada demais para caber em rótulos simples. E é exatamente isso que transforma essa revelação em um dos momentos mais fortes do mangá. Não pelo choque imediato, mas pela sensação constante de que tudo que vem daqui para frente será construído sobre ruínas.